Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, estamos em 1 Reis, capítulo 12. E Deus, com certeza, nos falará verdades profundas nesta manhã. Por isso eu te convido a ficar comigo até o final. E dá também o teu like, apertar neste joinha, para que essa ferramenta possa levar esta mensagem a mais pessoas. Queridos, você também pode compartilhar esta mensagem. E assim expandimos o reino de Deus. Se você não é inscrito neste canal, eu quero fazer este convite. Inscreva-se, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, 1 Reis, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 5, que nos diz assim: E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitara Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Queridos, a segunda maior parte de 1 Reis, o reino dividido, começa aqui. A história continua em 2 Reis. Queridos, esse trecho descreve a ascensão de Roboão e a divisão do reino entre do norte e do sul. Os reinos permaneceriam divididos até que cada um fosse invadido por estrangeiros. E do norte, em 722 a.C., e do sul, 586 a.C. Roboão, o seu nome pode significar o povo é numeroso, em referência à expansão da nação de Israel sobre a mão de Deus. Mas, infelizmente, Roboão tornou-se um meio de prejudicar a expansão do povo de Deus, até mesmo mediante a guerra civil e a ascensão das tribos do norte. Situada em Efraim, Siquém foi um importante centro de atividade israelita. Foi o primeiro lugar mencionado em Canaã com referência a Abraão. E indo a sua coroação em um lugar arraigado na história de seu povo e que se situava na região das tribos do norte, sem dúvida, Roboão cria que ele estava dando um passo estratégico. O termo toda a congregação de Israel aqui, queridos, é bom que se diga que se refere aos representantes das tribos do norte que vieram considerar a confirmação de Roboão como rei em todo o território. Os cabeças de tribo estavam ali. Queridos, o sistema de trabalho forçado tinha sido imposto por Salomão para realizar e manter os seus projetos de construção. Por esse trabalho ser tão penoso, as tribos do norte demonstravam muita insatisfação e tratavam acerca de alívio de seu jugo. Neste tempo, desde os tempos, queridos, dos juízes, havia uma tensão entre Judá e as tribos do norte, principalmente Efraim.
Aparentemente, Roboão sabia da possibilidade de que as tribos do norte se separassem dele e, portanto, organizou uma cerimônia especial de coroação em Siquém, uma das cidades mais importantes do norte. Redobre a tua atenção aqui, queridos. Jeroboão decidiu imediatamente que testaria a habilidade de Roboão como líder. Ele sabia que o trabalho forçado de Salomão e as políticas de impostos pesados eram impopulares. E ele os usou para incitar o povo contra Roboão. Roboão percebeu a gravidade da situação, mas quer ele relaxasse ou endurecesse as políticas de seu pai, estava fadado ao fracasso. As tribos do norte decidiram separar-se de Roboão e formar o seu próprio reino. Roboão tentou impor a sua autoridade aos rebeldes, enviando o seu chefe de trabalho, Adorão, para lidar com eles. Adorão era provavelmente a pessoa mais impopular em Israel, e os nortistas os assassinaram prontamente, porque quando subiu para cobrar o tributo, ali ele morreu apedrejado. E eles então convidaram Jeroboão a ser o seu rei. Roboão, porém, fugiu para o seu palácio, em Jerusalém, de onde planejava estabelecer o seu governo no norte pela força militar. Ele quis fazer guerra, mas para o seu crédito, ele mudou de ideia, quando um profeta lhe disse que esta divisão era da vontade de Deus. Com a divisão do reino, veio o colapso do império de Davi e Salomão. Agora não estava mais com eles, havia falecido. E todo aquele império que Davi e Salomão havia construído, agora entraria em decadência. Uma a uma nações daquelas que foram sujeitas recuperaram a sua independência. Deste ponto em diante, o reino do norte, de 10 tribos, era conhecido como Israel, e o reino do sul como Judá. Judá era o menor dos 2 reinos, em população e área, e tinha um país mais pobre na agricultura, mas politicamente era mais estável. Ou seja, tinha uma dinastia estabelecida, a dinastia de Davi, e o seu povo, sendo em sua maioria de uma tribo, era razoavelmente bem unificado. Mas, em contraste, nunca houve uma unidade forte no Reino do Norte. As razões para isso foram o maior número de tribos no norte, a população comparativamente grande de cananeus ainda vivendo na área e nas divisões naturais criadas por montanhas e rios. Judá estava mais isolado, mas Israel estava mais aberto às interferências estrangeiras. Queridos, redobre a tua atenção aqui. A noção entre o que é certo e o que é errado depende muito do meio em que se vive. Precisamos de um norte para discernir entre o que podemos e o que não podemos fazer. Todos nós carregamos, além da herança genética, em nossa bagagem a social. Roboão assumiu o lugar de seu pai Salomão no trono, mas como Deus havia dito que aconteceria, assim aconteceu. O episódio que o novo rei causou foi o estopim para a divisão entre a tribo de Judá e as demais tribos de Israel, os judeus e os israelitas. A insensatez de Roboão destoa totalmente da sabedoria de seu pai. Deu as costas ao conselho dos anciões para dar ouvido aos seus parceiros. Isto é, ignorou a experiência para abraçar a indolência. E se Roboão seguiu os conselhos deles, queridos,
foi porque a mesma malignidade controlava o seu coração. Precisamos ter muita cautela ao pedir ao Senhor, muita sabedoria para saber a quem dar ouvidos. Como precisamos ter cautela e sabedoria. Um cristão que mantém um relacionamento íntimo diário com Deus percebe a diferença entre o certo e o errado e sabe lidar com os bons e os maus conselhos. Mas para isso é necessário ter uma íntima relação com Deus. Amados, não caiamos na tolice de buscar pessoas antes de buscar a Deus. O Senhor precisa ser o primeiro a ser consultado. Roboão seguiu não somente os seus jovens amigos, mas também o seu próprio coração corrupto e causou a divisão de Israel. Jeroboão também, motivado por ímpios conselhos, criou paliativos abomináveis para garantir o seu reino e levou o povo à idolatria, criando uma nova religião com influência de povos estrangeiros. Eis aqui duas abominações aos olhos do Senhor, que têm sido os piores vilões: divisão e idolatria. Queridos, se nossa vida estiver nas mãos do Senhor, Ele certamente nos guiará a lugares certos, às amizades certas e às atitudes certas. Que o nosso legado neste mundo não deixe manchas de impiedade, mas marcas que apontam para as salvíficas marcas da cruz, queridos. Que o Espírito Santo nos ajude a ter vida íntegra, santa e temente a Deus, guardando a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Queridos, orem comigo nesta manhã. Querido Deus, Senhor, nos ensina, ó Deus querido, a ter sabedoria, ó Deus, e receber do Senhor sempre a direção e a graça, para dar ouvidos a sábios conselhos e guardar a sua palavra no coração para não pecar contra ti e nem fazer o que é mal perante os teus olhos. Senhor, que esta manhã a tua boa mão nos proteja e que a tua bênção esteja sobre nós. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.